essa marca tem que ficar apontada exatamente para esse vinco, e aqui em cima tem que ficar apontado para aquele vinco lá. E vocês conseguem ver aí que tem um dente fora. Beleza, pessoal? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre a sincronia da correia dentada, popularmente é conhecido como ponto da correia dentada, mas na verdade a função da correia dentada é sincronizar o virabrequim com o comando de válvulas, então tecnicamente é chamado de sincronia do motor, inclusive o nome técnico da correia dentada é correia sincronizadora. E antes da gente começar a falar especificamente da correia, eu quero falar para vocês que vira e mexe acontece isso, o carro vem com a injeção condenada ou dizendo que essa injeção é quase impossível ou impossível de ser acertada, e acontece exatamente o que aconteceu aqui, um dente fora da correia. E por incrível que pareça, já vou adiantar para vocês, esse motor da GM é um dos mais fáceis de colocar uma correia dentada e de sincronizar, tanto o Família 2 quanto o Família 1. Existem umas diferenças ao longo dos anos, principalmente no Família 2, de que forma você tensiona essa correia. A primeira geração, que vai de 82 a 86, quase 87, é um pouco diferente desse modelo, que é de 87 a 95, e dos 95 em diante é um pouco diferente também. Mas em suma, as referências, os pontos que você tem que alinhar são os mesmos, isso não vai mudar. A forma com que você tensiona a correia é que muda, para a gente não ficar complicando demais o vídeo. Nesses modelos que vão até 87, é uma tensão seca, entre aspas, porque você não tem um tensionador, é ajustado somente pela bomba d'água, é o pior deles, é meio chatinho e não é muito legal, tanto que depois eles mudaram. Nos 87 até 95, a tensão ainda continua sendo dada pela bomba d'água, mas tem um tensionador com mola com curso pequeno que não serve para ajustar a tensão da correia, então a correia ela vai dar uma esticada, vai dar uma contraída entre aceleração e desaceleração, e esse tensionador vai fazer essa compensação. Então por isso que o primeiro não é muito legal, o primeiro não compensa esse esforço, essa esticada e essa encurtada que a correia dá quando você acelera e desacelera. E aí, após 95, eles colocaram um tensionador também com mola, mas ajustável. Esse sim é muito mais fácil de ajustar, muito mais prático, porque você não precisa mexer na bomba d'água. Eu tô falando tudo isso, mas eu vou mostrar na prática ali para vocês entenderem como é importantíssimo tensionar essa correia pela bomba d'água e deixar ela certinha. E nesse vídeo eu pretendo sanar todas essas dúvidas de como fazer esse ajuste, que é bem chato, eu não vou conseguir mostrar os detalhes do jeito que eu gostaria, porque daí teria que ter o motor fora. O motor fora seria a melhor opção, porque daria para gravar de frente, bonitinho, vocês iam ver todos os aspectos. Ali no carro é bastante espremido, mas eu pretendo passar todos os detalhes para vocês. Então, antes da gente desmontar, eu vou mostrar para vocês como está a correia desse carro. Vamos lá! Pessoal, esses motores da GM provavelmente são os mais fáceis de sincronizar a correia dentada. Pelo menos eu não conheço nenhum que seja mais simples. Qualquer um deles, inclusive o famoso e tão glorioso AP, que o pessoal diz que é muito fácil de manter, de ajustar, de fazer qualquer coisa naquele motor, nesses anos aqui eles têm um comando intermediário, uma árvore intermediária, um eixo intermediário. Então são 3 pontos que você precisa verificar, porque tem o ajuste do próprio distribuidor, do comando do eixo que toca o próprio distribuidor. Nos Fiat, se não me engano, tem a mesma coisa. E no GM são só 2 pontos, comando e virabrequim, porque o distribuidor está lá na ponta do comando. Então o próprio comando de válvulas, numa solução muito inteligente da engenharia, já suprimiu aquele eixo no meio do motor, então o bloco fica um pouco mais simples, toda a arquitetura fica um pouco mais simples. Mas enfim, são 2 pontos muito simples, vocês já estão cansados de saber provavelmente. A polia superior aqui do comando de válvulas, ela tem uma pequena marca, essa marquinha aqui, e essa marca tem que ficar alinhada com esse vinco na capa. Então se você não tiver a capa, complica para você colocar isso no lugar. Tem gente que gosta de andar sem capa, acha bonito, então sem a capa fica complicado, mas tudo é possível sincronizar sem a capa, dá mais trabalho, mas dá para fazer. Aqui tá fora, exatamente porque o motor tá fora. Na parte de baixo, no virabrequim, existe uma outra marca na polia, que tecnicamente essas polias aqui são chamadas de engrenagens, então fica a dica aí para vocês. Normalmente na indústria se chama de polia o que é liso, de engrenagem quando tem dentes assim. E aqui na parte de baixo, vamos lá, vamos para o que interessa. A gente tem essa marquinha aqui, ó, que está bem no centro do vídeo, eu aproximei bastante. E ela tem que ficar sincronizada com esse pequeno vinco, que está bastante sujo aqui. Deixa eu passar o dedo ali, tirar um pouco dessa sujeira. Tem sujeira aqui, mas a gente vai cuidar disso aí.
voltar aqui, ó. Agora dá para ver bem. Tem esse pequeno vinco na capa também de metal, mas na bomba de óleo também tem. Que essa base aqui que vocês estão vendo, ó, é uma aba, né? Não uma base, é uma aba da própria bomba de óleo. Ela também tem uma marquinha. Então aqui embaixo até dá para você colocar no ponto sem a capa, porque tem essa marquinha aí também. Deixa eu passar o dedo aqui para ver se fica mais visível. Eu não estou conseguindo mostrar para você, mas enfim. Normalmente tem. É claro que com a grande variedade de bombas que a gente tem por aí, pode ser que uma bomba não tenha marca, tá? Originalmente tinha. Mas, de qualquer forma, essa marca tem que ficar apontada exatamente para esse vinco. E aqui em cima tem que ficar apontado para aquele vinco lá. Então vocês podem ver aí, eu estou colocando o celular bem de frente, bem alinhado o máximo que eu consigo, para não ter um efeito paralaxe. E vocês conseguem ver aí que tem um dente fora. E por incrível que pareça, isso acontece bastante. Eu não sei, não tem como saber se isso foi montado fora de sincronia, mas de qualquer forma, o tensionador que eu falei para vocês, que tem um pequeno curso só para compensação da correia, é esse daqui. Essa haste aqui serve como referência. Depois, quando eu tirar a peça fora, fica mais fácil de vocês entenderem. Mas essa peça aqui, ela deveria estar mais para baixo. Eu não sei se eu vou conseguir pegar um ângulo favorável, mas ela se movimenta aqui, ó. Espera aí, vamos pegar uma chave. Se eu pegar essa ponta aqui e apertar, vocês vão ver, deixa eu pegar um ângulo mais favorável, que o tensionador mexe esse pequeno curso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Ele mexe um pouquinho, vocês podem ver que a correia estica e volta. Bem simples, tá? A hora que eu tirar esse tensionador fora, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem como ele funciona. A única função desse tensionador é compensar quando você acelera e desacelera, como quem está rodando todo mundo aqui é o virabrequim. Então quando você acelera, ele vai puxar o comando. E aí essa parte da correia vai dar uma esticada e essa parte aqui vai ficar mais folgada. Naturalmente por conta da borracha, por mais que isso aqui tem malha dentro e tudo mais, ela estica um pouquinho e ela encolhe um pouquinho conforme o esforço. E então esse tensionador serve para compensar a folga que vai dar aqui, e quando você desacelera, dá uma reduzida, acontece ao contrário também. Então a correia também tende a aumentar desse lado e encolher desse. Menos, mas acontece. Isso é visível quando você põe o motor para funcionar sem a capa. Quando você acelera, isso aqui balança de um lado para o outro. Ele vai para cá, volta, você acelera, vai para um lado, você desacelera, vai para o outro. E esse tensionador é especificamente para controlar isso daí, para compensar essa folga. Nos modelos posteriores de motores da GM, mais para baixo, preso já na bomba de óleo, fica mais para baixo do que esse tensionador, ele tem um tensionador que, além de ter essa função, você ajusta ele e ele compensa a folga da correia. Tá? Nesse caso aqui, o único ajuste que a gente tem é girando a bomba d'água, que também vou tirar e vou mostrar para vocês. Mas a bomba d'água, ela tem o eixo excêntrico, ou seja, é fora de centro do corpo da bomba. O eixo com a polia dela, com a engrenagem dela, é um pouco fora de centro. Então quando você movimenta a bomba, você estica ou solta a correia. Nesse caso aqui, agora a gente vai aproximar ele de novo, por isso que é importante eu gravar antes de desmontar completamente. Vocês vão reparar que o tensionador está bem para cima, essa haste que está bem para cima, está quase no final de curso. Eu vou colocar o celular ali, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar isso. Ó. Agora deu para ver bem. Ó. Vocês reparem que tem um furinho na base, no fundo, perto desse sextavado aí, que é a cabeça do parafuso que fixa o tensionador. Aquele furinho deveria estar alinhado com esse furinho mais à frente. Então vocês percebem que está bem fora. O correto dessa correia é você montar, esticar com a bomba d'água e verificar com um pino se esses dois furos estão alinhados. Se eles não tiverem, você tem que alinhar de novo. E para fazer isso, você tem que montar, girar o motor e depois verificar. Só depois de girar o motor para a correia assentar, você verifica isso. A gente vai ver isso na prática, vai ver as peças fora, vai ficar muito mais fácil de entender, porque se eu for mostrar eu colocando a mão aqui com o pino, vocês não vão enxergar nada. Então é melhor explicar dessa forma.
Então é isso daí, pessoal. Esse motor aqui especificamente está um dente fora. Ainda não acredito que isso seja a causa de todos os problemas dele. Tem bem mais coisas aí. Tinha o lance dos bicos injetores que a gente já resolveu. Mas não é só isso aqui. Tem mais alguma coisa. Tem ajuste de corpo de borboleta. Tem uns detalhes aí para ser feito que também estão influenciando. Mas isso aí influencia bastante. Então o que eu vou fazer agora? Vou desmontar. A gente vai trocar a bomba d'água desse carro. Vai pôr uma correia nova. Se esse tensionador não tiver bom, a gente vai substituir também. Provavelmente a gente vai substituir. E para desmontar, pessoal, em suma, você tem que tirar o filtro de ar, sensor de fluxo de ar daqui. Nos mais antigos e mais novos vai mudar uma coisa ou outra em volta, mas a parte da correia é muito parecida entre eles, tá? Mas voltando, para substituir essa correia, você tem que desmontar tudo que tem aqui na frente. Tem que soltar o tensionador da correia de acessórios, que é a correia da bomba de direção hidráulica e do alternador. Tirar o tensionador fora. Você tem que tirar o protetor de cárter, quando ele tem, né, nos modelos mais completos tem, aquela lateralzinha aqui do protetor de cárter, tem que tirar fora. Tem que soltar o compressor do ar-condicionado, não precisa tirar o parafuso, mas é só soltar ele bem para você remover a correia. Você puxa o compressor nessa direção e remove a correia. Removeu a correia, existem 4 parafusos aqui Allen. É bem chato de remover esses parafusos Allen, toma bastante cuidado que eles espanam muito fácil. Tem que remover esses parafusos daqui. Remover esse parafuso 17. Eu coloquei aqui para poder virar o motor e pôr na sincronia para vocês verem. Pôr ele no ponto, né? Mas tem que tirar esse parafuso aqui também. Tirou a polia, tirou o parafuso aqui fora. Quando você tem radiador de óleo aqui é um pouco mais chato. Limpou aqui, tirou tudo. Aí você tira a capa da correia. Que tem um parafuso aqui, outro parafuso aqui, outro parafuso aqui, uma porca aqui no meio que esse carro está sem, porque ele tem um parafuso com 2 pontas bem nesse canto aqui, nesse carro não colocaram de volta, que prende o meio da capa, e na parte de baixo da capa existem mais 2 parafusos, tá? Um cada lado. Eu vou tentar mostrar o lugar para vocês. Então aqui está a polia, aqui vai um parafuso e aqui vai outro parafuso. Aí a capa da correia, a capa plástica, ela sai. Tirou isso, a gente vai ter que remover essa polia aqui, vai ter que tirar esse parafuso 17, tirar essa polia fora. 213 seguram o tensionador. Tirou o tensionador fora, a gente tem que voltar aqui embaixo e tirar essa polia, sacar essa polia aqui, essa engrenagem aqui. Muitas vezes está enroscado. Eu tenho uma ferramenta com 2 parafusinhos que pegam aqui e pressionam no meio e acaba puxando. Eu fiz um saca-polia aí, bem simples, para remover. Mas também dá para você colocar uma chave de fenda a cada lado, por cima, uma desse lado, outra desse lado, grossas, e aí você vai balançando as duas, alternando entre elas e junto, e vai sacudindo que ele vai saindo. Muitas vezes isso está travado aqui. Ele entra liso, mas por conta da sujeira, esse tipo de coisa, pode estar travado. E aí eu sempre recomendo você passar uma lixa por dentro dessa polia aqui e limpar a ponta do virabrequim. Não passa uma lixa no ponta do vira, passa uma lixinha aqui dentro para limpar o buraco da polia para montar no lugar. Também tem uma chaveta que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Que vai encaixada no virabrequim para poder travar essa polia, que ela não gire em falso. A gente vai ver esses detalhes, mas eu queria passar essa parte de desmontagem para vocês antes, como eu não gravei, para dar uma noção, que eu acho que é bem prático, porque se eu fosse mostrar desmontando, eu teria que pôr a câmera em uns ângulos aqui que não iam ser favoráveis para vocês entenderem. Então é melhor falar assim, e você assiste isso, já fica mais prevenido se você for fazer, já fica mais ciente, depois a gente mostra as peças e talvez fique mais prático, tá? Pelo menos eu acredito que fique. Enfim, você tirou tudo isso, essa capa de metal vai sair. E aí, se a correia dentada tiver tudo bonitinho, alinhado, o tensionador e tudo mais, você pode colocar uma correia dentada nova e verificar se está alinhado, se o tensionador aqui está alinhado. E se tiver tudo alinhado, você deu algumas voltas no motor e tiver tudo alinhado, beleza, é só montar de volta. Se o tensionador estiver bom, não estiver roncando quando você gira com a mão, maravilha. Agora, se não ficar alinhado, aí você tem que mexer na bomba d'água. E aí vem aquela história de sempre. Carro que não usa aditivo, quando você vai tirar a bomba d'água, você vai estragar ela, porque ela se funde ao bloco, ela gruda tanto que só sai na pancada. E quando o carro usa aditivo, você solta os 3 parafusos da bomba d'água e ela sai na sua mão. Muito fácil, muito simples. Então, além de durar bastante a bomba d'água, se você precisar remover para tensionar a correia, a bomba d'água sai fácil. É claro que se não estiver usando aditivo e a bomba estiver soldada,
grudada ali no bloco, a bomba não vai estar boa, né? E depois vocês me falam se esse formato de vídeo explicando esses detalhes é melhor do que eu ficar gravando, tirar parafuso por parafuso, porque alguns a gente consegue. Aqui eu conseguiria dar um jeito de colocar o celular e tirar esse parafuso, mas não é uma coisa que precisa explicar muita coisa, né? Em lugares mais apertados são complicados. Uma dica interessante, pessoal, na parte de trás da capa aqui, eu esqueci de falar, tem dois parafusos 10, tem um aqui, tem outro aqui. Esses parafusos aqui, eles são interessantes para você colocar uma chave canhão encaixada neles e depois soltar esse cara aqui, porque ele fica bem apertado. Então se você colocar uma chave canhão aqui, você gira um pouquinho o motor ao ponto que esse buraco fique alinhado, você coloca uma chave canhão. A chave canhão vai travar essa polia, então com uma mão você segura essa chave canhão, segura a chave aqui, e com a outra você solta esse parafuso. Então a polia vai estar apoiada entre o parafuso e a chave, ela não vai girar. Então fica bem mais fácil, porque normalmente se você for só na marra tentando girar isso aqui, acaba pulando o dente. Não que seja um grande problema, porque você está trocando uma correia, fazendo uma manutenção de acertar essa correia, mas começa a pular e você não consegue soltar. Então se você apoiar uma chave aqui, facilita pra caramba para você soltar e para apertar também, porque aí você vai estar só com a polia aqui, né? Então a chave canhão ajuda aqui para você apertar, calçar, porque senão vai ficar rodando aí e é difícil de fazer. Enfim, falei pra caramba, mas a intenção é passar todos esses detalhes para depois mostrar as peças para vocês. Vamos desmontar. A ferramenta que eu fiz para sacar essa engrenagem dali de baixo é isso aqui. Eu dei bobeira, essa chave caiu debaixo do carro, eu acabei não vendo, choveu, pegou água. Depois que eu fui ver que ela estava lá embaixo, então depois eu preciso dar uma boa escovada e dar um trato nela para tirar essa ferrugem superficial. Mas até aí, beleza. O que eu fiz? Eu peguei uma chapa, fiz 4 furos, um deles é maior só para dar uma compensada e facilitar na hora de encaixar os parafusinhos. Não preciso usar os 4, eu uso só 2. Eu uso esse daqui e uso o maior, fica mais prático de alinhar. Essa peça está arredondada aqui porque é o que eu tinha no momento, deixei assim mesmo. Eu soldei uma porca nessa chapa e aqui a solda tá meio pig porque a minha máquina na época era uma bela de uma porcaria, era o máximo que dava para fazer, então não ficou bonito. E esse parafuso aqui é um parafuso de cabeçote, pode ser qualquer outro parafuso. O legal é ser rosca fina, que facilita na hora de você girar aqui e empurrar, você faz menos força, então dependendo do caso até com a mão vai, alguns casos não, alguns casos você faz força sim. E aqui na ponta eu diminuí bastante a ponta desse parafuso, coloquei uma arruela e rebati a ponta, então eu afinei a ponta, deixei ela aí 1 centímetro de comprimento, ela ficou mais fina ao ponto de passar pela arruela. Depois eu fui rebatendo para a arruela ficar ali. O objetivo dessa ponta aqui é encostar na ponta do virabrequim e a polia ser presa nesses buracos. Então quando você vai girando, você vai empurrando o virabrequim para dentro e puxando a polia para fora. Vou mostrar isso daí para vocês na prática, depois a polia encaixada, e de repente quem gosta de fazer isso aqui em casa, faz uma ferramentinha dessa aqui e não precisa ficar sofrendo quando vai tirar essa polia. Então aqui é o seguinte, pessoal, coloquei os 2 parafusos da própria polia e aí você rosqueia esse parafuso, ele vai começar a puxar a polia. Olha, essa aqui tá indo com a mão, ó, vai sair com a mão. Por que é legal fazer isso? Porque com a chave de fenda, se essa polia pular para fora na hora que você estiver fazendo força e ela cair no chão, normalmente ela quebra. Ela é feita de ferro fundido, poroso, e ele não resiste a impacto. E é importante falar isso. Se você bater nessa polia, ela vai quebrar. Embora não seja tão difícil de achar, mas ficar na mão com uma polia quebrada aí é bem chato, né? Então aqui, ó, saiu com a mão, ó, muito fácil, muito simples. Vamos aqui fora para vocês verem. Tá aqui, pessoal, ó, muito simples. Vocês podem ver que a ponta do parafuso com a arruela, conforme eu vou girando, ele vai vindo para fora, então vai empurrando, né, a ponta do virabrequim. É importante ter essa arruela porque lá na ponta do virabrequim tem um furo, que é a rosca onde vai o parafuso, que segura a própria polia, né? Então, por isso que é importante ter aquela arruelinha, porque daí ela apoia na ponta do virabrequim e conforme você gira o parafuso aqui, a arruela não gira, facilita bastante a tua vida. Se for uma coisa toda fixa, vai ficar o atrito ali, vai atrapalhar um pouco o funcionamento, tá? Então é isso aqui, ó. Bom, pessoal, nesse momento sobrou só a bomba d'água pra gente remover. Pra quem não conhece, a bomba d'água é essa peça aqui. Aparentemente não tem folga, mas é legal a gente tirar pra ver. Ela é presa por 3 parafusos, exatamente iguais a esse. Deixa eu dar um zoom digital, porque o celular não cabe ali. Então você tá vendo aí esse parafuso 13 mm sextavado. Está bem ruim o celular, né? Ele tem um parafuso aqui, outro aqui embaixo, mas aqui no canto, aqui, bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a posição do celular. Bem aqui, ó, no canto tem outro. Vou tirar esses parafusos e se a bomba não sair, eu vou mostrar para vocês o método que tem para remover na marra.
Bom pessoal, a posição da câmera não é a das melhores, mas eu tirei os 3 parafusos e eu queria mostrar para vocês que, ó, mesmo sacudindo com muita força, essa bomba não sai. Então agora vocês vão conhecer a maldade. Mas antes que alguém diga, pô, mas você pode bater com um martelo de borracha. Pessoal, eu tenho 3 martelos de borracha aqui e a posição para você bater ali, um martelo não entra, um martelo pequeno de borracha não tem peso nem força suficiente para soltar isso daí. Então, assim, é bonito usar um monte de ferramenta industrializada e eu gosto demais de ferramenta, mas tem algumas coisas que você tem que improvisar e fazer você mesmo. Antes que alguém possa ficar um pouco chateado, deprimido, dizendo, pô, não precisava ser tão violento. Lembre-se que isso é culpa de quem usa somente água e não de quem está tentando remover a bomba. E nesse caso aqui foi bem fácil até, para falar a verdade, não danificou a bomba, eu não precisei bater muito, foi mais o peso. A bomba tem que jogar lá para baixo. E tá aqui, pessoal, a bomba que eu removi de lá. Como vocês podem ver, tem uma corrosão aqui considerável, embora o rotor ainda esteja bom. O eixo aqui está bastante enferrujado. Ela não tem indício de vazamento. Normalmente quando ela tem indício de vazamento, por esse furinho aqui acaba saindo água, acaba marcando, seja aqui pela ponta do eixo ou por aqui. Normalmente por aqui, porque esse furinho está ligado a essa parte onde tem o eixo. Então antes da água acabar pingando pela polia, ela acaba pingando aqui. E quando dá problema na vedação aqui em volta, acaba sujando aqui em volta também com aditivo, com ferrugem, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui, vamos olhar de perto. Olha aqui como está corroído. Olha o degrau aqui. Aí você pode falar, mas essa parte aqui é grossa, não tem tanto problema. A questão é que aqui dentro, onde tem o alojamento para o retentor, né, para vedação entre o eixo e a carcaça, acaba corroendo também. Então ali é a parte sensível. Essa borda é o de menos, embora seja a parte mais visível. Aqui onde tem o assentamento, tem um anel de vedação, que mal dá para ver o anel de vedação, dá para ver só uma linha preta, ele acaba também corroendo e acaba dando vazamento. Mas o pior mesmo é internamente. Ele acaba corroendo e dando, além de vazamento, a bomba começa a roncar, começa a fazer barulho. Essa aqui ainda não está solta. Ela está bem firme ainda. Ela aguentaria mais um tempo, para falar a verdade. Mas por segurança o Ricardo já me falou, cara, troca e a gente vai pôr aditivo e o carro vai ficar zerado e ele não vai ter dor de cabeça com isso. Então a gente está tomando aqui como medida preventiva, manutenção preventiva, embora o objetivo seja corrigir o mau funcionamento do carro, mas algumas peças já estão sendo trocadas de forma preventiva, tá? Igual a correia, também parece que está bem razoável, não é nova, é bastante usada, mas não tem indício de estar ruim. Mas a gente vai trocar de forma preventiva também, da mesma forma que a bomba d'água. Então vocês podem ver que tá, olha aqui, tem quase que um buraco aqui, ó. Isso aqui é provocado por água enferrujada e de forma bastante rápida. Eu pretendo fazer um vídeo muito mais dedicado ao sistema de arrefecimento para a gente falar sobre isso. As partículas que saem do bloco, que formam essa ferrugem, acabam atuando como uma lixa, acabam sendo um líquido abrasivo. A água com ferrugem é um líquido abrasivo que vai comer todas essas peças de alumínio, vai comer quina de cabeçote, é por isso que acaba dando problema de junta de cabeçote, as galerias ficam extremamente corroídas e aí tem que fazer solda, radiador fura no meio da colmeia, acaba sendo lixado internamente, né? Acaba sendo esmirilhado por conta da água com ferrugem, porque é uma água que tem uma espécie de uma areia de metal ali, tem partes do bloco. Não vou estender muito nessa história para a gente fazer um vídeo bem mais dedicado futuramente. Bom pessoal, uma coisa muito importante para ser feita quando você desmonta tudo e vai trocar a bomba d'água é passar uma lixa nesse alojamento da bomba d'água aí, porque daqui já dá para ver que existem aí umas ferrugens soltas que vieram de outros lugares e acabaram parando nas bordas
bem nessas bordinhas aqui, ó, nessa lateral aqui. Eu vou aproximar o celular ali para vocês verem. Então vocês percebem aí umas cascas na borda, faz até uma sombra ali para dentro. Eu vou aproximar mais aqui, ó. Vocês conseguem perceber umas cascas brancas aí e umas partes soltas também de ferrugem, né? Então todo esse alojamento a gente tem que limpar. Passar uma lixa aí para limpar tudo isso aí com bastante paciência. Com aquele pouquinho de água ali, a lixa de ferro ela já começa a se desfazer. Essas lixas de ferro geralmente são meio ruins. Então é legal conseguir uma lixa d'água mais grossa, por volta de 80, 100, 120. Quanto mais você limpar, não só aquela borda ali, mas essa lateral aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, né? Aqui, espera aí. Essa lateral aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Essa lateralzinha aqui que não tá tão suja assim, mas quanto mais você conseguir limpar essa lateral aqui e remover essas cascas aqui, ó. Então, aqui, nossa, onde está o celular ali é quase impossível de gravar. Mas quanto mais a gente limpar e deixar o material ali liso, melhor a bomba vai se deslocar para a gente ajustar a correia e claro que melhor também vai funcionar a vedação da própria bomba. Então é bastante importante limpar muito bem. Tenha muita paciência na hora de limpar isso daí, porque se a gente chegar aqui e colocar a bomba, você não vai conseguir nem virar a bomba nova. Ela vai ter que entrar forçada pelos parafusos e tal, e aí você não consegue ajustar a correia. Então é aquela hora que não pode ter preguiça em dar uma boa limpada. A bomba que eu vou usar aqui é uma bomba da Nakata. É metal, tá? O rotor também é metal, igualzinha à original. Infelizmente já não se acha mais a original. É coisa rara, é claro que de repente na sua cidade pode ter uma loja que tem estoque, alguma coisa assim, mas aqui em São Paulo já não se acha mais. É claro, é uma cidade muito grande, pode ser que uma lojinha ou outra possa ter alguma coisa. E aí tem várias marcas, ou com polia de plástico, ou com rotor de plástico. Não que eu seja contra o uso de plástico, porque se o plástico for de excelente qualidade, muito bem projetado, o formato, o encaixe, tanto para polia, ele vai durar, vai aguentar e talvez até mais, dependendo da situação por conta de corrosão e tudo mais. Só que não é bem uma realidade, infelizmente muitas marcas optaram por exemplo, um rotor de plástico e ele acaba se soltando do eixo porque o plástico não é tão bom quanto deveria. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Para a gente montar, o ideal aqui é você lixar bastante o alojamento, limpar bem, depois passar vaselina em cima desse anel de vedação e passa um pouquinho nessa parte maior do corpo, que às vezes ele acaba tocando um pouquinho o fundo ali, então facilita na hora de girar. Para quem não conhece, a correia dentada vai passar em volta dessa polia. Vocês podem ver que o eixo da bomba é excêntrico em relação ao corpo, então eu vou colocar bem de frente aqui, ele é fora de centro, dá para ver aqui também, ó. Esse pescoço da bomba d'água tem um sextavado enorme por onde a gente vai colocar uma chave para poder fazer esse movimento. Até dá, quando está muito bem limpo, lixado, lubrificado, você girar empurrando de repente com uma chave, se você não tiver a chave que pega aqui, mas é bastante difícil, pessoal. Já vi muito tentar fazer uma alavanca aqui, quebra essa orelhinha, não que ela tenha muita importância no funcionamento, porque ela não tem, mas acaba quebrando essa orelha, então é bastante chato quando você não tem a ferramenta para tensionar. E é necessário tensionar a correia dentada aqui, e é chato. Por quê? A gente vai ter que montar tudo, bomba d'água, polia, sem capa nenhuma, sem a capa de metal que vai na parte de trás, sem nada. Tensionar a correia, depois que ela tiver tensionada certinha, conferida, a gente tem que tirar a correia, tirar as polias para colocar a capa e aí montar tudo no lugar e montar a correia meio que na marra. Por isso que esse sistema aqui é bem chato. Tanto a primeira fase do Família 2, que não tem tensionador, quanto essa segunda fase que tem esse tensionador por mola simples, eles são bastante chatos. Aí no caso do Família 1 e no Família 2 após 95 já tem um tensionador com ajuste e mola, e aí a coisa já muda de figura, você não precisa ficar mexendo na bomba d'água. Beleza? Vamos montar isso. Eu só coloquei os parafusos no lugar. O ideal é que você encoste os parafusos com a mão até quase a bomba travar. Então você vai girando os três, encostou. Se você percebeu que ficou duro para mexer com a mão, você começa a soltar bem pouquinho, de forma que fique fácil de novo, ó. Tá fácil, mas se eu balançar a bomba, eu quase
quase não sinto folga. A folga é mínima, bem menos que 1 milímetro em cada parafuso, mas bem menos mesmo. Eu não consigo quase que sentir a folga com a mão, mas mesmo assim eu consigo girar. Por que isso? Porque se você deixar com muita folga, na hora que você colocar a correia e tensionar, a bomba vai inclinar. Aí você vai ajustar a tensão com a bomba inclinada. E a partir do momento que você apertar a bomba para fixar o lugar, que a bomba voltar para a posição correta, vai tensionar mais a correia, vai sair do lugar, você vai ser obrigado a soltar e ajustar novamente. Então tenta deixar na folga mínima possível, mas girando livremente com a mão. Isso é bastante importante. Bom, pessoal, a correia está colocada no lugar. Eu passei a correia, apertei a polia, não precisa apertar demais, nem essa nem a de baixo, só dá um aperto de leve. O tensionador aqui também, você não precisa apertar demais. Passa a correia, né, gira a bomba para lá, aquele biquinho de cima dela, gira para lá para dar bastante folga. Aí você coloca a correia no lugar e depois você com a mão mesmo gira aquele biquinho para cá. Tem que vir com a mão até encostar. Então eu vou movimentar aqui, ó. Eu consigo girar, não sei se vai dar pra ver, ó. Consigo girar a bomba com a mão ainda, tá? Agora é que eu vou ter que usar a ferramenta especial para movimentar a bomba. E agora que começa a ficar um pouco chato. A ferramenta para tensionar a bomba é essa daqui. O problema é que nesses modelos que tem direção hidráulica, o suporte do alternador é diferente, ele tem uma ponta maior para baixo, então é chato de encaixar essa ferramenta. O que não tem direção hidráulica é um pouco mais fácil, de repente até você consegue com a capa de trás, aqui a anticapa, mas nesse modelo não. Nesse modelo não entra por conta do alternador ali, tem que fazer desse jeito. A gente vai ter que colocar a chave nessa posição aqui, meio que por baixo. Dá para colocar aqui por cima, mas tem que colocar a mão ali, torcer, eu não vou conseguir gravar isso daí. E esse sextavado aqui vai uma chave 19, que é o que a gente vai usar para girar a bomba. E até onde a gente tem que girar essa bomba? Até que essa peça do tensionador fique alinhada com esse furinho aqui. Tem um furinho bem na ponta do meu dedo. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui, ó. O furinho lá no fundo da base. E tem esse furo em primeiro plano. A ideia é que os dois fiquem alinhados. E aí, antigamente, esses tensionadores vinham com um pininho exatamente para você conferir esse alinhamento. Eu peguei um joguinho aqui de chave Torx, mas pode ser um joguinho de chave Allen, pode ser uma broca, pode ser qualquer pino que entre ali que não fique muito folgado. Claro, você não vai usar um prego fininho, porque daí fica muito folgado no buraco. Mas um pino que entre ali naquele buraco que não fique muito folgado, já dá para você conferir isso daí. Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês, quer dizer, eu vou mostrar depois de pronto, porque com as duas mãos aqui e o celular, mesmo que eu coloque no tripé, não dá para mostrar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a ferramenta colocada e a chave 19 colocada aqui também. Eu acho que dá para vocês terem uma ideia. Tá quase na tensão correta, tá quase alinhado. Vamos ver aqui. Com o celular fica difícil de ver, mas tá assim um pouquinho só fora. Eu vou ter que tensionar mais um pouquinho só que nesse momento aqui a chave tá pegando já na base do alternador, então eu vou ter que mudar ela de posição para dar uma tensionadinha a mais. A princípio, se vocês verem que ficou um pouquinho tensionado além do que deveria, testa mesmo assim, aperta um pouquinho a bomba. E para testar, o que a gente tem que fazer? Dá pelo menos 2 voltas completas no motor. E aí eu sugiro vocês usarem uma chave 17 aqui embaixo na polia para fazer esse tipo de serviço. Você pode também apoiar uma das rodas, né, deixar uma roda levantada, apoiar a outra, engatar uma quinta e girar a roda com a mão. Também dá no mesmo. Só evita ao máximo de girar aqui pelo comando de válvulas, porque você pode acabar pulando aí dente. Danificar a correia é difícil, mas enfim, você pode até se machucar, porque a hora que você estiver movimentando aqui, se der uma escapada, já aconteceu de eu ver pessoas se ralarem legal aí por conta de chave escapando, e enfim, não é recomendado fazer por aqui, tá? É mais prático você fazer isso ou pela roda ou com uma 17 ali embaixo. Pronto, pessoal, eu tensionei a bomba, apertei os parafusos da bomba, dei 2 voltas no motor, na verdade eu dei até 4 voltas. E aí depois eu coloquei uma chave Allen aqui, ó. E tá indo lá pro fundo do tensionador, ó. Então agora ele tá tensionado certinho. Por que isso? Se você deixar pouco tensionado, ela vai ficar batendo aqui, nesse canto aqui, ó, nesse batente. Se você deixar muito tensionado, ela vai bater no batente aqui de baixo e fica fazendo um barulho chato. É claro, se você deixar tensionado demais, a correia pode estourar. Se você deixar solto demais, a correia pode pular.
Então tem que sempre tomar cuidado com isso. Esse modelo de motor tem essa chatice de ter que tensionar pela bomba d'água, os mais modernos não. Para a gente converter esse sistema para o outro, teria que trocar a polia superior, a polia inferior, obviamente o tensionador, o modelo de bomba d'água e o pior, teria que trocar a bomba de óleo na maioria dos casos, porque a bomba de óleo dos modelos até 95, ela não tem o suporte para o tensionador novo. Tem carro aí que já foi feito, o motor foi colocado da bomba mais moderna, mas mesmo assim teria que trocar todo o conjunto de polias, e inclusive a polia de baixo, não só a engrenagem, mas a polia de fora também. A pequena e a maior que toca os acessórios. Então uma coisa que não compensa muito, principalmente para o uso dos carros agora, que na maioria do pessoal aí não usa tanto, e mesmo que use bastante, não sei se o investimento vale a pena, mas fica aí a dica, porque eu sei que tem gente que fica indignado com algumas coisas e vai lá e acaba fazendo, mas tem que trocar todas essas peças. Agora a gente tem que tirar todas as polias, menos a bomba d'água, conferir o aperto da bomba d'água para colocar aquela capa de metal e aí sim montar tudo de novo. E aí para montar a correia tem que montar meio que na unha mesmo, não tem tensionador para a gente soltar e deixar fácil. E aí a dica que eu posso dar para vocês é, claro, deixa sincronizado, tem que ficar tudo sincronizadinho, e você tem que colocar a correia por esse lado aqui, de forma que ela fique bem esticada, e aí você vai ajustando com a mão aqui em cima nessa polia, ao mesmo tempo que você empurra o tensionador com uma chave de fenda. Você força ele até o final do curso do que seria o mais tensionado para colocar com a mão. Também eu não vou conseguir mostrar aqui por conta de espaço, porque se eu deixar o celular nessa posição que meu tripé já não vai conseguir segurar, mas mesmo que eu consiga, eu vou ter que colocar as duas mãos aqui e vocês não vão ver muito o que está acontecendo. Pessoal, realmente eu não consegui gravar porque eu coloquei o celular numa posição que ficaria mais fácil para visualizar, né? E qualquer coisa que eu fazia, eu esbarrava, eu batia nele, virava para um lado, virava para o outro e não dava certo de gravar. Uma posição bem complicada. Mas de qualquer forma, você coloca a correia lá embaixo, passa pela bomba d'água, passa pelo tensionador e começa a colocar por aqui. Porque daí você consegue empurrar o tensionador com uma chave de fenda. Talvez você precise de ajuda de outra pessoa. Eu consigo fazer sozinho, porque de tanto fazer eu dou meu jeito, mas é assim que tem que ser colocado. Realmente machuca um pouco aí a ponta dos dedos, porque você tem que ficar forçando a correia para entrar, mas ela entra, tá tensionada certinho, não tá no final de curso, tá alinhado. Conferir de novo com o pino, tá certinho, e é isso daí, pessoal. E já vou deixar de antemão aqui uma dica para vocês. Eu deixei alinhado para cima aqui em PMS, né, no primeiro cilindro, e eu aproveitei, peguei uma tinta branca e pintei esse dente aqui de branco, que é o que a gente vai utilizar depois para fazer o ajuste do ponto. Porque a polia aqui embaixo, onde a gente faz o ajuste de ponto, ela pode estar fora de posição por conta da idade. Mas isso eu vou deixar para um vídeo mais dedicado, que daí eu vou mostrar a polia para vocês, uma polia com defeito, fora de posição, e explicar por que não dá para confiar nessa polia de baixo como referência, não a engrenagem aqui, aquela polia externa, para a gente ajustar o avanço, o ponto, com a pistola de ponto. Não tem nada a ver com a correia dentada, tá? Não tem nada a ver com a sincronia. Só estou dizendo que o próximo passo eu já deixei essa marquinha pronta, porque a gente vai usar essa referência aqui em cima e não mais ali embaixo, porque ali embaixo já se perdeu com a idade. Pessoal, é isso aí. Valeu!